taxa de isolamento social em Mato Grosso hoje não chega a 50%, bem distante do número considerado ideal pela Secretaria de Estado de Saúde, que é entre 70% e 80%. Em Cuiabá e Várzea Grande, a discussão sobre um possível lockdown, ou seja, um bloqueio total das atividades, foi parar na Justiça. O Ministério Público Estadual acredita que é hora de fechar tudo. E isso divide opiniões, inclusive entre os gestores. E como é que os diversos setores estão se posicionando sobre esse assunto? É o tema do nosso Dois Pontos de hoje. E como convidadas, nós temos a Patrícia West, que é diretora executiva do Sindesmat, o sindicato que trata justamente das instituições de saúde de Mato Grosso, e Lorena Bezerra, presidente da Abrazel, um outro setor onde o lockdown, um possível lockdown, também implicaria de forma muito forte. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de vocês. Estamos aqui adaptando o nosso Dois Pontos, fazendo tudo de forma virtual, justamente para contribuir com esse isolamento social. Sejam bem-vindas. Eu começo perguntando, licença Lorena, mas primeiro a Patrícia, como estão hoje os leitos disponíveis nas unidades particulares de Mato Grosso? Porque nós sabemos que nas unidades públicas já está chegando ao limite. Olá, boa tarde a todos. Bom, a gente está com uma alta taxa de ocupação nas UTIs privadas também. Isso se deve a uma alta demanda. Nas 2 últimas semanas, a gente teve uma crescente de demandas por leitos de UTI, também no setor privado, e isso tem gerado uma alta taxa de ocupação. Os estabelecimentos privados, eles estão se adaptando, buscando ampliar esses leitos para poder atender a todos, mas é complicado a alta que a gente teve nessas 2 semanas. O Sindesmat, ele defende o lockdown, Patrícia? Olha, a gente entende que as medidas que até o momento se mostraram mais efetivas para controle do Covid são as medidas não farmacológicas. Essas distanciamento social, uso de máscara, então todas essas medidas de prevenção, porque a gente não quer que a pessoa chegue a precisar desses leitos de UTI, a gente quer as pessoas saudáveis em casa. Então, o que a gente entende é que se a população tivesse uma conscientização, eu acredito que não necessitaria de medidas tão rígidas, mas à medida que não há essa consciência e a gente está tendo uma baixa adesão, né, como você colocou, nesse isolamento social, talvez seja necessário realmente medidas mais rígidas para conter a população em casa e a gente, vamos dizer, conseguir reduzir essa crescente que a gente tem observado aí nos últimos dias. Lorena, o setor de bares e restaurantes foi um dos últimos a abrir as portas, ficou aí por muitos dias fechado e agora vê aí uma possibilidade de um fechamento novamente, não é? Como é que o setor está vendo, como é que está vivendo essa apreensão? Oi, boa tarde a todos. Para nós não é muito tenso realmente, né? Porque o decreto veio agora, aí os restaurantes eles trabalham com alimentos perecíveis e foi uma dificuldade para a gente retomar, né? E essa retomada é lenta, porque demanda também o interesse do consumidor. E como bem dito pela Patrícia, a parte mais importante é a conscientização das próprias pessoas. Então, assim, as pessoas têm costume de querer quem é o culpado, se é a prefeitura, o governo federal, mas cada um de nós também precisamos fazer a nossa parte, precisa ter conscientização do distanciamento, do uso de máscara, né? Então, assim, na nossa área, no nosso setor, é um setor que ele já é um setor acostumado com a manipulação de alimentos, já segue rigorosas práticas, né? Porque tem que ter um manual para manipulação de alimentos, tem todo um protocolo. O que aconteceu agora é que a gente implantou esse protocolo também para o salão e reforçou essas medidas, né? Então, assim, eu vejo, Marina, que essa decisão não é tanto por conta dos espaços, mas mais por conta da população que está na rua.
O prefeito, inclusive, falou no início dessa semana que o momento em que se vê mais contágio é justamente naquele momento de lazer, naquele momento em que as pessoas acabam descuidando um pouco e nem tanto no dia a dia, no trabalho. Eu queria saber de você se o comportamento das pessoas dentro dos restaurantes e dos bares tem se modificado. Você tem percebido isso? Sim, com certeza. As pessoas já entram, nós distribuímos muitos pontos de álcool 70 pelo espaço, tem as normas na mesa. A gente está trabalhando muito na divulgação da prevenção, né? E tem o horário para fechar também. Toda equipe passa por um processo. A equipe, quando ela chega no restaurante, ela vem com outra roupa. Tem uns que se transportam com transporte público, outros com transporte privado. Mas eles vêm com outra roupa, colocam o uniforme dentro do espaço do restaurante, higienizam as mãos. O sapato que eles usam também é de uso exclusivo dentro do restaurante. Usam máscara. Então, assim, dentro do espaço do restaurante mesmo, e dos bares, padarias, lanchonetes, está se tomando muito cuidado com relação a isso. Muitas das vezes a gente tem que orientar o cliente. Olha, senhor, quando for ao toalete tem que usar máscara, né? Na ponta dos bufês a gente já tem uso de álcool e luvas. Então, assim, está realmente bem controlado dentro dos espaços. Mas o que acontece é que se a gente não pode estender esse controle para a rua, que daí já não é responsabilidade do empresário, né? E nesse momento a gente acaba sendo afetado dessa forma, que é ou lockdown ou esse fechamento mais cedo, né? Das operações, no caso de toque de recolher. De qualquer maneira, alguma mudança vai haver mais rígida, além do toque de recolher. Patrícia, o sindicato dos médicos, o próprio CRM já falou sobre a possibilidade, né, de aprovar aí esse fechamento total. Hoje, aliás, ontem, numa reunião, o prefeito e a prefeita de Várzea Grande discutiram, para se evitar o lockdown, algumas medidas como rodízio de carros, redução de frota de ônibus, diminuição do tempo de funcionamento de bares e restaurantes e também o toque de recolher mais cedo. Para você acredita que essas medidas são suficientes nesse momento? Como a gente disse inicialmente, né? Eu acho que a medida mais eficiente é a conscientização das pessoas. Eu acho que ainda que o Poder Executivo trace toda uma estratégia, se não houver adesão da população, essas estratégias não surtirão o efeito que a gente deseja. Então, eu acho muito importante o papel da mídia nesse momento para atingir a toda a população e reforçar essas medidas. O que a gente tem observado é que no início da pandemia parecia algo muito distante, as pessoas ouviam falar de São Paulo, do Rio de Janeiro, e parecia que isso não ia chegar em Mato Grosso. Mas hoje a gente pode afirmar com absoluta certeza que chegou em Mato Grosso e está tomando, né, vidas que não precisariam ser levadas nesse momento, porque se tivesse uma educação mais rígida da população, eu acho que a gente salvaria muitas vidas aí, mortes desnecessárias. E a gente vem observando que pessoas mais próximas, né? Então, isso, de alguma forma, deve alertar as pessoas, porque tá chegando mais próximo da gente, então pessoas conhecidas que estão se contaminando, pessoas conhecidas que estão vindo a óbito por conta do Covid, e que a gente poderia ter salvo essas vidas se tivesse uma medida mais restrita desde o início, né? A gente conseguisse conter. A gente vê países que tiveram mais sucesso em conter a disseminação, e eu acho que isso passa muito pela educação. É cada indivíduo ter consciência e se precaver. E acho que se a gente conseguir levar essa informação para a população, ela acaba sendo efetiva, e junto com essas medidas do Poder Executivo, eu acho que são esforços que devem se somar. Uma coisa sozinha, ela não é suficiente.
O interessante é que uma pesquisa feita há pouco tempo, recentemente, mostra que mais de 60% da população apoia o isolamento social ou um possível lockdown nas cidades brasileiras que, né, tiverem aí índices muito altos. Mas o que a gente vê é uma dificuldade na manutenção dessas medidas preventivas. Com o tempo, elas vão se afrouxando. Lorena, na sua opinião, qual seria, então, a medida ideal, se não o fechamento total? Precisa haver essa conscientização maior na população, trabalhar mais isso, distribuição de máscara e ter uma equipe, porque o vírus, ele não escolhe local, não é à noite no bar, não é na saída da rua, na festa, é no mercado, na loja do centro, é em todo lugar. Concorda, Patrícia? O vírus não escolhe o lugar onde ele vai atuar. Então, fazer um toque de recolher ou um lockdown, e as pessoas continuarem se encontrando, mesmo que os vizinhos, isso não vai aliviar o problema. A gente tem que fazer também uma manutenção preventiva, né? Ver-se que os leitos de UTI que foram montados não foram suficientes. Então, a distribuição, estão falando, tem cidades aqui no Mato Grosso que já estão distribuindo um kit Covid, que está ajudando bastante nos primeiros sintomas, né? Não sou médica, mas eu estou vendo muitos médicos falarem que é uma medida efetiva, porque a economia não pode parar, né, gente? Tem muito desemprego também. Eu não falo só pelo setor de bares e restaurantes que foram prejudicados também, mas nós temos outros também que estão aí. Então, tem as academias, tem os eventos, tem shopping, tem comércio. Então, quanto mais tempo a gente demorar para controlar esse vírus, mais prejudicados financeiramente nós vamos ficar. E a economia também precisa girar e essas pessoas precisam comer, senão o desemprego aumenta, violência aumenta e o transtorno vai ser tão grande quanto o vírus. Esse kit que você mencionou, inclusive Várzea Grande já é uma das cidades que aderiu e, claro, sob prescrição médica também e com o aval do paciente. Patrícia, eu faço a mesma pergunta para você. Qual seria, então, a medida ideal, se não o lockdown? Olha, eu acho que é educação permanente, educação da população, e é difícil, né, quando a gente não adotou essas medidas anteriormente, querer educar uma população assim em poucos dias, né? Mas eu acho que essas medidas de educação, de testagem, a gente sabe da dificuldade que está a questão dos testes. Eu acho que se o país como um todo tivesse condições de testar mais a população, e aqui em Mato Grosso também, a gente poderia fazer medidas de controle mais pontuais, mais assertivas. Como a gente não tem essa testagem em massa, a gente acaba tendo que tomar medidas mais generalizadas, o que afeta muitos setores que talvez não precisariam ser afetados. Mas, infelizmente, como a gente não tem essa disponibilidade de testagem em massa, então a gente tem que atuar com as ferramentas que tem, né? Então, as informações que a gente tem, que são sobre o aumento ascendente da contaminação, medidas rígidas realmente precisam ser tomadas. Não tem outra forma, porque se você não frear no momento, você pode ter consequências muito mais graves, que é a questão da falta de assistência, né? Então, mortes desnecessárias por não ter assistência devida, seja da rede pública ou da rede privada, porque eu vejo a saúde como um todo, a gente não faz essa distinção, né? A saúde pública tem as suas particularidades, como a saúde privada tem também, mas quando a gente fala do tratamento da população, de uma pandemia que não escolhe, não faz diferenciação do indivíduo, eu acho que todas essas medidas têm que ser unificadas. O sistema de saúde único, com as suas particularidades, mas todos atuando com um objetivo em comum. Medidas unificadas, então, e mais conscientização das pessoas, uma mudança de comportamento. Acho que esses são os pontos em comum, né, de toda essa nossa discussão. Patrícia, Lorena, muito obrigada pela presença de vocês e boa semana.